utilizam a palavra conceito mais ou menos como, ou integralmente como sinônimo de ideia, conceito como sinônimo de ideia. E eles falam conceito complexo e conceito incomplexo em relação à palavra que recobre o conceito. Ou seja, se for só uma palavra, é um conceito incomplexo. Por exemplo, mesa é um conceito incomplexo. Conexão necessária é um conceito complexo, porque tem duas palavras. Entenderam? Conceito como sinônimo de ideia, então essa ideia de complexo e de incomplexo é sempre necessário que a gente saiba, porque às vezes a gente se confunde quando essa questão aparece no trabalho. Então, o incomplexo é quando duas palavras recobrem o conceito. Duas ou três ou quatro, por exemplo, alunos sentados nesta sala que pertence ao consultório de Narciso. Isto é um conceito. Complexo. Complexo, um conceito complexo. O conceito não precisa ter uma palavra, o conceito pode ser todo o livro do Proust. Todas sete romances do Proust. Até o Père Retrouvé. Incomplexo é aquele com a palavra da conta. Uma palavra da conta. Entendeu? Então, conexão necessária, que é uma ideia, aqui a palavra conceito e a palavra ideia estão misturadas, aqui as palavras conceito e ideia estão misturadas. Por exemplo, se vocês forem ler Kant, conceito pertence ao campo do entendimento, ideia pertence ao campo da razão, mas aqui, nesse instante, entenderam? Em Kant você não pode misturar conceito e ideia. Forma nenhuma. Porque conceito pertence ao entendimento e ideia pertence à razão. Quando não souberem, me perguntem. Mas nesse instante eu estou colocando como sinônimo. E conceito e ideia como sinônimo, sem preocupação nenhuma. E trabalhando na ideia de conexão necessária, que aparece no Tratado da Natureza Humana de Hume. Tratado da Natureza Humana de Hume, capítulo 2, se eu não me engano, não tenho muita certeza, seção 14. Com esse título, Conexão Necessária. Muito bem. Hume aparece na história do pensamento como uma viragem, como uma mudança do pensamento. Muito real isso, porque toda a tradição cientificista, ela se constitui em cima de Hume. Toda ela constituída em cima de Hume, em cima dos chamados enunciados sintéticos de Hume, ela é toda constituída em cima disso. Você lê um Bertrand Russell, pode ler mesmo um Wittgenstein, você vai reencontrar o Hume neles sempre, presente por causa da modificação da maneira de pensar a ciência. Então, em Hume, vai aparecer essa ideia chamada conexão necessária, uma ideia complexa, recebendo um capítulo especial. Hume dedica um capítulo especial para essa ideia, conexão necessária. Um capítulo enorme, que o brilhantismo de Hume é assustador, mas o tema é tão difícil que ele tem dificuldade até de poder expor, uma coisa que acontece com o pensador, que vocês talvez não saibam. O pensador, às vezes, tem dificuldade de expor aquilo que ele está gerando, às vezes até escreve mal, porque ele quer expor aquilo. E aquilo se torna um pouco difícil. Então, essa ideia aparece no Hume no Tratado da Natureza Humana. Mas o Hume tem um ponto de partida clássico, que no correr desse curso eu vou fazer uma transformação surpreendente. Mas, evidentemente, eu não posso fazer essa transformação sem que vocês conheçam o modelo clássico do empirismo. E o modelo clássico do empirismo é uma transformação feita por eles na teoria das ideias. Para os empiristas, todas as ideias que nós temos são necessariamente originárias na experiência. Nós não temos sequer uma ideia, que não venha da experiência. Então, quando nós tivermos uma ideia, essa ideia necessariamente vem da experiência, e o Hume diz que, na experiência, o que nós apreendemos são as impressões do mundo.
E essas impressões são simples e descontínuas. Elas são simples e descontínuas, que até um excesso meu deveria ser constituída sobre elas conceitos incomplexos, ideias incomplexas, porque são simples. Por exemplo, é possível que um homem faça a ideia de verde? É possível, sim. Por quê? Porque ele faz a experiência do verde no mundo. É possível que um homem faça a ideia de frio? Sim, porque ele experimenta o frio no mundo. Certo? Então, todas as ideias que nós temos, antes de serem ideias, foram impressões. Vê se todo mundo conseguiu entender isso com facilidade. Então, na verdade, a ideia e a impressão não são duas coisas. São a mesma coisa com variação de intensidade. A ideia e a impressão é a mesma coisa com variação de intensidade. Então, essas ideias são as impressões e o sujeito humano é aquele que vai conviver a existência dele toda com essas ideias que ele recebe da experiência. Certo? E aí vai se fundar o mundo prático. O mundo prático é esse. Então, quanto mais impressão do mundo você tiver, mais ideias você forma e mais capacidade prática você tem para constituir a sua existência. Isso chama-se sensações. São as sensações. Agora, evidentemente, se você tem essas impressões com as quais você forma ideia, você vai poder associar as ideias. Senão as ideias ficariam isoladas. A associação vocês podem botar como sinônimo de justaposição. Justaposição são quando dois elementos estão juntos, mas estão separados. Isso é que se chama justaposição. Então, o Hume, ele é fundamentalmente, ele é classicamente o filósofo das sensações e das associações. Então, ele trabalha com as sensações e, em seguida, o sujeito humano associa essas ideias que, antes de ser ideia, foram impressões. Atenção para isso, a diferença de impressão para ideia é de intensidade. As impressões são fortes, as ideias são fracas. Um exemplo, você entra em contato com o vermelho de uma camisa e forma uma ideia de vermelho. A ideia é sempre mais fraca que a impressão. Então o Hume tem uma prática muito interessante. Toda ideia que ele tem, ele busca no mundo a impressão correspondente. Se não houver uma impressão correspondente, é uma ideia de contrabando. Interessantíssima essa prática, né? Então ele vai fazer isso o tempo todo, né? Está bem entendido? Agora, o que é? É um contrabando? O que é isso? Contrabando quer dizer uma ideia fictícia. Uma coisa imaginosa. Que eu já, por exemplo, nós não podemos formar a ideia de centauro. Sim, nesse sentido. Então. Tá? Daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês. Tá? Agora preste atenção. A palavra justaposição e a palavra conexão parecem ser sinônimas. Viu? Mas elas não estão funcionando no discurso do Hume como sinônimos. Então, ele vai dedicar, como eu disse para vocês, uma sessão do segundo capítulo, que é a 14ª sessão, várias páginas, a ideia complexa de conexão necessária. O que quer dizer necessário? Necessário, esse ano vocês vão ter que aprender isso, viu? É o campo das modalidades. Você produz um juízo. O homem é bom. O homem é possivelmente bom. O homem é necessariamente bom. O homem é realmente bom. Necessário é um juízo em que você articula sobre ele determinadas categorias modais, de possível, impossível, necessário e real, que gera os juízos chamados assertóricos, apodíticos, etc. Eu volto a isso para você explicar melhor para vocês. Então apareceu em Hume a ideia de conexão necessária. Conexão necessária entre quê? O que é conexão necessária? O que ele está dizendo é que essa ideia de conexão necessária
aparece no espírito humano, afirmando que determinadas ideias que vêm do mundo estão relacionadas necessariamente. Eu não sei se vocês entenderam. Não. Veja bem. Eu tenho uma ideia de fogo. De onde é que veio essa ideia de fogo? Da impressão do fogo. Eu tenho a ideia de calor. De onde é que veio? Veio do mundo. Então eu tenho a ideia de fogo e a ideia de calor. A ideia de calor de fogo veio da impressão de fogo, a ideia de calor veio da impressão de fogo. Então eu tenho duas ideias. Essas duas ideias estão no meu espírito, separadas. Certo? Elas estão separadas. Então o meu espírito, sempre que aparece a ideia de fogo, o meu espírito, acrescenta a ideia de calor. Apareceu a ideia de fogo, meu espírito, ideia de calor. Não sei se vocês entenderam. Em seguida, o meu espírito vai produzir a ideia de conexão necessária, dizendo que a ideia de fogo e a ideia de calor estão necessariamente conectadas. Sempre que uma aparecer, a outra tem que aparecer. Pode existir uma conexão que seja contingente? Não, o mais importante não é isso, Pete. O mais importante é que essa ideia de conexão necessária não está vindo do mundo, está sendo produzida pelo Espírito. É isso que está sendo de original, porque ele está dizendo que todas as ideias vêm do mundo, e essa ideia de conexão necessária, de modo nenhum vem do mundo, porque o mundo não nos dá nenhuma ideia de conexão necessária. Ele não pode dar ideia de conexão necessária por uma razão muito simples. Porque preste atenção, quando você tem uma coisa, quando essa coisa aparece, ela aparece sempre ligada à outra. Sempre que apareceu, ela apareceu ligada à outra. Vamos dar um exemplo aí, uma coisa que sempre aparece ligada à outra. Hein? Gelo frio. Não é sempre que aparece o gelo, o frio aparece conectado a ele. Ou não? Correto? Sempre que aparece, eles estão juntos. Mas você não pode garantir que amanhã eles vão estar juntos. Por que você não pode garantir? Porque todo conhecimento humano se fundamenta na experiência. Se seu conhecimento se fundamenta na experiência, o que vai acontecer amanhã ainda não foi experimentado, então você não pode garantir que o que está junto hoje vai aparecer amanhã. Logo, no mundo não tem nenhuma conexão necessária. No mundo não tem, né? Não tem. Só no espírito. É o espírito que está construindo essa ideia de conexão necessária. Será que o espírito é oligofrênico? Será que ele é debilóide? Se o mundo não envia a ideia de conexão necessária, por que o espírito está construindo isso? A ideia de conexão necessária chama-se impressão de reflexão. Por que o espírito está construindo isso? Vocês entenderam? Qual é o motivo que está levando o espírito a fazer isso? Se lá no mundo não tem nada que corresponda à conexão necessária. Vocês entenderam o problema da experiência? Porque sempre que um conhecimento se dá em função da experiência. Nós só temos conhecimento da experiência, que na verdade não é conhecimento. Na verdade não é conhecimento, porque conhecimento é quando você projeta previsões para o futuro. Você só conhece o que aconteceu. O que vai acontecer você não conhece. Você pode, de repente, encontrar um fogo frio. Porque toda a sua relação é com esse mundo em que você tem essas impressões e realmente todas as impressões que você teve de fogo, o calor apareceu junto. Certo? Aí o espírito constrói a noção de conexão necessária por um motivo só. Chama-se repetição e hábito. Ou seja, porque isto está sempre se repetindo no mundo, o espírito conecta os dois. Funde os dois num elemento só. Não sei se vocês entenderam. Então o espírito vai fundir os dois num elemento só. É estranho? É estranho. Vê se não há uma estranheza no fenômeno de que no mundo as ideias... Presta atenção, é difícil, hein?
Porque no mundo as ideias estão separadas. E no espírito elas vão aparecer fundidas. Não vai ser fundidas. A conexão necessária funde uma ideia a outra. Porque quando você fala conexão necessária, significa que uma ideia está colada a outra necessariamente. Isso quer dizer conexão necessária. Vocês estão entendendo? Ruth já sei que entendeu. É ativo ou é passivo? Hein? O espírito? É passivo. É passivo. Mas o mágico fantástico aqui é vocês entenderem que quando apareceu conexão necessária, significou que aquelas duas ideias estão juntas. Mas estão juntas para o espírito. No mundo, não. No mundo, não. E o que aconteceu de extraordinário? Aconteceu uma coisa extraordinária aí. O mundo é uma coisa, e essa coisa que o mundo é, constitui o espírito diferente dele. Vê se vocês entenderam. Está difícil, né? O mundo, ele é de uma maneira, e o espírito é de uma maneira diferente, porque o espírito juntou duas ideias, que no mundo estão separadas. Se você abrir, se o espírito puder ser operado, fazer uma cirurgia, você vai encontrar a ideia de fogo e de calor fundidas, mas lá no mundo, separadas. Separadas. Vocês têm aqui, então, se vocês conseguirem entender, os dois conceitos incompletos, fundamentais de beleza, chamado repetição e diferença. No mundo, há repetição constante de fogo e calor. Está havendo aquela repetição. Não sei se vai acontecer amanhã, mas está havendo aquela repetição. O espírito, porque entra em contato com essa repetição, o espírito funde as duas ideias e constitui a diferença. O espírito se difere da natureza. O espírito é um produto da natureza, mas é diferente dela. Que coisa linda! Isso que se chama plano de imanência. O espírito emerge da própria natureza, emerge diferente da natureza, mas ainda assim, ele não acrescenta nada à natureza. Na natureza continua as duas ideias inteiramente separadas. Está aí a ideia de contemplação, né? A ideia de contemplação está aqui, mas também está junto aqui, qual a ideia mais? Está junto aqui a ideia de contração. Contemplação, claro. Está junto a ideia de contração. Então, entenderam? Essa contração fez com que o espírito fizesse uma coisa surpreendente, produzisse uma ideia que não vem do mundo. O espírito produz uma ideia que não vem do mundo. É a ideia de... Qual a ideia? Conexão necessária. Você chamou também de impressão de reflexão. Reflexão de reflexão. Então a conexão necessária, agora olha que coisa interessante. O espírito entra nessa conexão necessária. Se a natureza enganar ao espírito, nenhuma vida poderia existir. Porque o espírito vai constituir uma série de conexões necessárias. E essas conexões necessárias, se não se corresponderem a acontecimentos do mundo, a vida acaba. Vamos dizer que um pássaro faça a conexão necessária, jogar do penhasco e bater asas. Certo? Aí ele se joga dos penhascos e cai. Então, o Hume chega à conclusão magnífica. A natureza não nos engana. Que coisa. Ela não nos engana. O espírito pode fundar essas conexões necessárias, que a natureza vai confirmar tudo isso. Só garante boa, né? A natureza garante. Né? Agora aqui vai aparecer um problema de ordem de pedagogia, de ordem de paideia, tipo Heidegger, Platão, mas sobretudo de pedagogia fundamental, porque a ideia de conexão necessária, ela foi gerada pela repetição constante da natureza. Vocês entenderam? Então a repetição constante funda a ideia de conexão necessária. Daí a mentira repetida tornar-se verdadeira. Não sei se vocês entenderam. Você vai fazer
associação de palavras e juntar sempre aquelas mesmas palavras até que o seu próprio espírito transforme aquilo numa conexão necessária. Por isso, o Hume se preocupa com as repetições legítimas e as ilegítimas. Gostaria que vocês dessem conta do que eu estou falando. As repetições legítimas e as ilegítimas. Nada melhor para o mentiroso acreditar na sua mentira do que repetir constantemente a sua mentira. Ele acaba acreditando. Porque o espírito funda a conexão necessária entre aqueles dois elementos. Eu queria insistir com vocês, se vocês entenderam bem, é que dentro da natureza não há conexão necessária entre nada. Nada. Nada tem conexão necessária. A natureza só garante. Hein? A natureza nem... Por favor, a natureza só garante. Não. Por exemplo, o pássaro... A natureza não garante. O que acontece, Narciso, é a que... A natureza não nos engana. Não nos engana. Está repetindo sempre. Isso não quer dizer que amanhã de manhã, ou daqui a 5 minutos, o fogo não possa ser gelado. Pode. Pode. Nada garante que ele vai ser, a não ser, ao que parece, a grande dignidade da natureza. E não nos enganar nunca. Mas o que é que o Hume vai falar? Por que é que o espírito funde isso? Qual a necessidade que ele tem de fundir? Para preservar a vida? Ele não tem necessidade nenhuma. nenhuma. Se a natureza enganasse, se essa conexão se fizesse que a natureza enganasse, a vida acabaria. Então o espírito fundiria isso, de acordo com o Hume, ele faz essa fusão com uma preservação da vida. Não, ele faz a fusão porque o espírito está contemplando a natureza. Aquilo se repete o tempo todo. E de tanto se repetir, existe uma figura chamada hábito. Vamos entender o que é o hábito. O hábito é uma prática de contração. Hábito e contração é a mesma coisa. Então, quando você vê algo que se repete constantemente, quer dizer, duas coisas que se repetem constantemente, você faz uma contração, você junta um com o outro. Juntou um com o outro. E na hora que você junta um com o outro, é que funda a conexão necessária. Então o espírito não faz isso por causa da vida, por causa de nada. Ele faz por causa do hábito. O hábito é que ele nem precede, né, a conexão necessária, porque ele se dá junto. Ele se dá junto. Mas ele tem essa capacidade de fazer essa Ele não fusão, faz essa repetição. Ele não faz. A repetição não é dele, não. A repetição é do mundo. Ele conecta. Ele conecta. Essa capacidade de conectar. Conectar. Pois é, está no espírito. Está no espírito. Se ele tivesse essa disposição, não sei como falar isso. Ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade de fazer Eliane, a conexão. ele tem essa... Ele é isso. Ele é isso. Eliane, você presta atenção. Eu vou te botar dentro de um quarto, com um relógio fazendo assim, ó. Tique, taque. Tique, taque. 5 dias. No 5º dia, muito antes, quando aparecer tique, você vai falar assim, taque. Sabe o que você vai fazer? O espírito faz o seguinte, ele retém um elemento e antecipa outro. É isso que ele faz. Entenderam? Ele retém calor, antecipa fogo e junta os dois. Pois é, no espírito. Isso é uma... Formou o espírito aí. Isso é uma constatação. É. Isso eu estou falando, uma constatação. Mas há como que uma capacidade, uma memória, alguma coisa que predispõe a fazer essa atividade. Minha filha, não. Isso daí é a potência do espírito de contração. Isso não é memória, isso é uma potência de contração. Ele tem essa potência de contração. Essa não é uma atividade. Você não se lembra que ela falou? Passividade. Não é uma atividade. Deixa eu explicar uma coisa para você, Eliane. Atividade. Se o espírito tivesse uma atividade, presta atenção o que é atividade. Vocês podem encontrar naquele dicionário, naquele livro Enciclopédia, no capítulo Salto Equívoco, Linguística e Enunciação, do Ducrot, uma definição excepcional do que é ação. Viu? Se o espírito agisse, o que aconteceria? Ele transformaria a natureza. A ação transforma aquilo sobre o qual a ação se dá. O espírito não transforma a natureza. Vocês entenderam? Não? A repetição continua ou não entenderam aqui? Continua da mesma maneira. A, B, A, B. No espírito é que junto. Mas na natureza? Não. Então ele não age. Ele não age.
Mas ele se cria no exato momento. No exato momento em que ele contrai. Não pode ser Não. No exato momento que ele contrai. Agora nós temos que examinar por que isso se dá. Por que isso se dá? Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Que estranho fenômeno é esse? Eu disse que o espírito funde. Eu estou juntando aqui Bergson e Riemann, viu? Isso não faz mal juntar Bergson e Riemann para vocês, juntar dois, porque isso é do espírito filosófico sério. O espírito filosófico imbecil que não faz isso. Veja uma coisa interessante, eu vou mostrar a vocês. Isso vem do Bergson. Você pega esses dois objetos aqui, eles estão separados. Mas eles estão justapostos. Está com sono, senhor? Tanto de quê? Olha para mim que fica melhor. Eles estão justapostos. O Bergson, no Dados Imediatos e na matéria e memória, vai se preocupar em falar de uma multiplicidade chamada multiplicidade espacial, que são exatamente esses elementos que estão na realidade, que eles se associam por justaposição, certo? E também vai se preocupar em falar em justaposição, em multiplicidade de interpenetração. A multiplicidade de interpenetração é aquela que se dá no espírito. É onde os elementos se fundem, enquanto na realidade eles não se fundem, eles ficam justapostos. Vocês teriam o segundo capítulo do Deleuze no Bergsonismo, o Deleuze esgota isso. O Deleuze esgota essa questão no segundo capítulo do Bergsonismo, tem tudo ali dito. Então o que eu estou dizendo para vocês é multiplicidade espacial e multiplicidade de duração, multiplicidade do tempo. São as duas multiplicidades que eu vou mostrar muito isso para vocês. O Bergson é uma coisa que vem do matemático, vem do Riemann. Viu? O Bergson não trabalha como Platão com a unidade e a multiplicidade, ele trabalha com duas multiplicidades. A multiplicidade do física e a multiplicidade do espírito. É assim que ele trabalha. Essa multiplicidade do espírito é muito parecida com a do Riemann, porque há fusão. Os elementos se fundem. Vocês querem ver como é fácil fundir? Pensa numa xícara, imagina uma xícara. Agora imagina a cara do Sarney. Funde. Faz uma xícara com cara de Sarney. É a coisa mais fácil. Você pode fundir. No espírito, as ideias se fundem. Vocês entenderam? Ou não? Você pode... Entendeu, Ruth? Você pode fundir as ideias no espírito. A fusão no cinema é sempre complicada, né? Aquele Abel Gance que faz fusão, mas faz fusão com justa posição. A minha televisão faz fusão muito mais poderosa, são 4 imagens. Muito mais poderosa, né? Então a fusão é uma coisa do... E agora vem a noção de passividade, para você entender a passividade. Quem faz essa fusão não é o espírito. São as próprias ideias. É do ser das ideias se fundirem. Entenderam? As ideias têm essa potência de se fundir. Então, como ela tem essas potências de se fundir, quando esse processo se dá, nós chamamos isso de imaginação. Mas, evidentemente, para o Riemann, a imaginação é diferente da imaginação do Kant. Porque a imaginação do Kant faz 3 sínteses. 3 sínteses. Que é... A recognição é a última, a reprodução é a penúltima, a adequação é a primeira. Faz 3 sínteses ativas. A imaginação do Riemann não é uma faculdade. Ela não é uma faculdade, ela não tem nenhuma atividade. As ideias vão se fundindo livremente no espírito. É porque as ideias se fundem livremente no espírito que o fundo da natureza é o espírito. E o fundo da natureza é um delírio. Peraí. Vocês entenderam? A natureza, o fundo do espírito é a natureza. E esse fundo do espírito é um delírio constante, porque são ideias fundidas. Ideias fundidas. Tá? Não é que a natureza, ela tem uma... A natureza sem o espírito, se é que você... tem uma capacidade de fusão. De fusão. E o espírito, como reproduz essa natureza, ele traz para as ideias essa mesma capacidade. Essa mesma capacidade, é exatamente isso. E agora aparece a coisa nova, que é o hábito. O hábito é o fato de o espírito considerar conexão necessária todas as imagens que se repetem. Todos aqueles casos que se repetem. Como o Bergson chama, todos os abalos da natureza que se repetem, o espírito vai junto. Conecta.
funde, entenderam? Mas na natureza está separada. Na natureza está separada. Então, na natureza, as coisas só... Tá bem não, Ruth, aqui? Na natureza, as coisas aparecem e desaparecem. Elas nascem e morrem. Fazem e se desfazem. Por quê? Porque a natureza é regida por uma regra, uma dupla regra. A regra da instantaneidade e da descontinuidade. As ideias são descontínuas e são instantâneas. Não esqueça essa regra. Regra de instantaneidade e descontinuidade. São essas regras da natureza. Ou seja, o espírito vai quebrar essa regra. O espírito vai quebrar essa regra. Certo? O espírito vai quebrar a regra de instantaneidade de... Qual é a outra instantaneidade? Descontinuidade. E vai juntar, fundir duas impressões ou fundir duas ideias. Correto? Na hora que o espírito funde duas ideias, fica diferente da natureza. Porque a natureza é instantaneidade. Faz e se desfaz. A natureza é aquilo, é um estranho ser a natureza para o Rino. É como se fosse uma ficção científica. É como se fosse uma mulher que engravidasse e abortasse. Ela produz um instante e aborta o instante. Produz um instante e aborta o instante. Produz um instante e aborta o instante. Não deixa o instante se efetuar. Faz e desfaz. Faz e desfaz. O espírito vai, junta dois instantes e gera a duração. O que é a duração? A duração são esses dois instantes abstratos e matemáticos, juntos um com o outro, que formam uma pequena extensão. Um instante retido e um instante antecipado. O instante retido é a dimensão do passado, o instante antecipado é a dimensão do futuro. E os dois instantes juntos chama-se presente. O que é o presente para o espírito? O presente para o espírito é exatamente esses dois instantes, né, conectados. Então o espírito acabou de inventar o tempo. Acabou de inventar o presente, o passado e o futuro, mas a complicação vai ser grande, hein? Porque o passado e o futuro não são outros elementos, não são outros elementos. O passado e o futuro são dimensões daquela fusão. Vocês entenderam aqui? Isso é dificílimo. Sabe quem deu conta disso? O Husserl. O passado e o futuro são dimensões do presente. Quer dizer, o presente, isso que gerou ano passado em Mariambá, viu? O presente traz com ele o passado e traz com ele o futuro. O Husserl chama isso de retenção e proteção. Retenção e proteção, a retenção e a proteção pertencem ao presente. São pontas do presente. Vocês entenderam? Por favor, me ajudem nisso aqui, se vocês não entenderam. Porque essas pontas do presente, isso o Husserl não está descobrindo. Isso foi dito pelo Santo Agostinho. O Santo Agostinho fala em presente do passado, presente do presente, presente do futuro. Foi onde Alain Rodrigues se apoiou para fazer no passado em Mariambá. Então, essa pequena... Você está entendendo, Guilherme? Essa pequena dimensão, essa pequena extensão de tempo que está sendo criada pelo Espírito, ele tem o passado incluído nele. Mas o passado que está ali é uma dimensão do presente, então também é presente. E o futuro também é uma dimensão do presente, também é presente. Então é nítido que Santo Agostinho podia dizer aquilo que ele disse. Presente do passado, presente do presente, presente do futuro. Ou ficou muito difícil? O passado é a contração do hábito. Antecipação. Mas, Ruth, veja bem o que eu estou dizendo para você não fazer confusões na frente. São dimensões. Dimensões, quer dizer, então pertencem ao presente. Entendeu aqui? Então, o Husserl usa até uma frase muito bonita. Eu me esqueci como é que é a frase dele. Lembra, Margot? É que o presente marcha debaixo, braços abertos para o futuro. É um negócio assim, uma viadagem na qualquer. Vocês entenderam? Então ele está dizendo que o presente se distribuiu em quantos presentes? Três. E esse passado dimensão, que se chama retenção, e esse futuro dimensão, que se chama proteção,
não é apreensível pela memória. Ele não é objeto da memória. Não é objeto da memória. Porque a memória é uma atividade. E nesse campo nós estamos na passividade ainda. Vocês entenderam que ficou muito difícil? Ficou muito difícil, mas atenção que eu quero aqui dar um dado para vocês. Quem for mais esperto aqui, cola isso na cabeça e não se esqueça disso. Preste atenção. A memória é um instrumento do sujeito vivo. Pouco importa se um protozoário ou um homem. O que está acontecendo aqui, ainda não tem nenhum ser vivo. Nesse espírito, não tem nenhum ser vivo ainda. Vocês entenderam aqui? Aqui não, ou não entenderam? Meu Deus. Mas na atividade, essa... Não, vai se tornar... Eu vou explicar daqui a pouco o que é para vocês memória, qual é que é esse processo. Eu vou explicar tudo para vocês aqui agora, porque eu preciso desse dado aqui, mas vocês não sabem como eu preciso disso aqui, vocês entenderem. Isso daqui não é um ser vivo ainda. Isso daqui vai ser a condição do nascimento do vivo. É isso que se chama contemplação dos neoplatônicos. Então, nessa contemplação, emergiu o presente com o futuro e o passado como dimensões, retenção e proteção. Pertence ao presente aquele passado, pertence ao futuro aquele passado, ao presente aquele futuro. Está muito difícil. Tem café não, né? A gente não veio. Como é que foi? O que vocês acharam? Não gostei muito não. Para mim era bom que você pudesse falar. Vou falar mais. Desse espírito. O que é esse espírito? Eu vou voltar. O que é esse espírito? Eu vou voltar. Que se funda na conexão, né? Que se funda na potência das ideias. Exato. E que, isso. Que mas antes de fazer isso, que é um componente muito difícil. Esse espírito que vai contemplar. É ele que contempla. Ele contempla. E ele se funda nessa conexão. É nessa contemplação que Deleuze vai chamar isso de sujeito passivo, que vai emergir o sujeito ativo. Agora, o sujeito ativo não é antropológico, é vida. Qualquer ser vivo. A gente pode falar em qualquer ser vivo. Na verdade, sabe o que eu estou dizendo para vocês? Esse espírito que contempla, esse sujeito passivo, está fundando, só vou falar uma coisa, duas coisas que ele está fundando. Está fundando um mundo orgânico. Por isso, quando você encontra um Wöhringer, o Wöhringer, ao falar da arte grega, ele chama a arte grega de arte orgânica. Ao falar da arte gótica, ele não chama a arte gótica de orgânica. Mas o Wöhringer não conhece isso que eu estou falando aqui. O Deleuze conhece, o Deleuze força o pensamento do autor e verifica que o Wöhringer verificou que o tempo da arte grega é um tempo orgânico originário nessa síntese que está aqui. O tempo da arte gótica é outro tempo, é o tempo cristalino. Não sei se foi bem. Não sei se foi bem. Foi difícil, né? Agora vamos de outra forma, acho que foi difícil o que eu disse. Foi horrível o que eu disse. Tem que falar sobre o tempo cristalino. Vou falar. No terceiro capítulo do Bergssonismo, que se trata da ontologia do passado, você abandona essa contração do hábito e passa para o tempo cristalino. É isso que vai acontecer com Deleuze. Agora, o que eu quero marcar para vocês é que essa síntese passiva, o que nós vimos da síntese passiva? Tem contemplação? Tem contemplação. Tem fusão. Tem um movimento livre das ideias. Fundimos. Né? Tem antecipação e retenção. Certo? Isso é feito pelo sujeito passivo. E tem proteção. E proteção e retenção. Né? Isso é feito pelo sujeito passivo. Não é pelo sujeito ativo. Atentem para isso. A obra do Nouveau Roman é isso. Toda a questão do Nouveau Roman é trabalhar no sujeito passivo. Querem pegar isso para poder trabalhar com vocês nas próximas aulas de literatura? Toda a questão do Nouveau Roman é apenas essa. Ela não trabalha com o sujeito ativo. Ela quer dar conta do sujeito passivo. Evidente que o Rodrigues não sabe isso como nós sabemos. Ele sabe como artista. Ele não sabe como filósofo, ele não faz essa pesquisa que eu faço. Mas ele é um gênio criador. Tanto que é marcável que o ano passado, o Mariambá, que foi o Rob Grier e o René, né? Não é isso? É constituído exatamente em cima do presente do passado, presente do futuro, presente do presente. Ou seja, eles objetivam falar sobre o sujeito passivo. Então eles não fazem uma obra sobre o... Quem é o sujeito ativo?
o humano. O orgânico e o humano. Agora, sempre que aparecer o orgânico, aqui eu já estou numa tese do Raymond Rouet, sobre tudo do Raymond Rouet, sobre tudo do Simondon, onde estiver o orgânico, está o psíquico. Tá. E associou esse tempo do presente do passado, do presente do futuro, da retenção e da proteção, é o tempo orgânico? Não. Não é. Vai dar nascimento ao tempo. Vai gerar o tempo orgânico. Vai gerar. Esse é um tempo do sujeito passivo. Tempo de pura passividade. Agora vai gerar. Mas não é o cristalino. Não, cristalino. Nós temos 3 tempos aqui. Nós temos, o que nós temos que entender aqui, 3 temporalidades. Presta atenção, o que nós temos que entender é que nós temos o passivo. Nesse passivo nós estamos vendo essas pretensões e retenções aí. Certo? Agora, quando apareceu o orgânico e o psíquico, não é só o orgânico e psíquico. Quando apareceu o orgânico e o psíquico, no orgânico e no psíquico, necessariamente, vamos dizer assim, aparece o instinto e o aprendizado. O instinto vai ser uma espécie de avoengo da memória. E o aprendizado é a inteligência. Certo? Então, instinto e aprendizado vão constituir espaços e tempos auxiliares, que eu vou explicar que é a sua questão. Espaços e tempos auxiliares, que eu vou mostrar isso para vocês, e vocês vão ficar muito surpreendidos. Ou não está em tempo para falar sobre isso. Mas lembre-se aqui que, Ruth, isso daqui é a primeira síntese do tempo. O tempo cristalino só pode aparecer na segunda síntese do tempo, não nessa primeira. Nessa primeira não aparece o cristalino, nessa primeira só aparece o orgânico e o psíquico. É nessa primeira síntese que aparece a flecha do tempo. Ou seja, o organismo. Por isso, você começa a entender mais ou menos o que é corpo sem órgãos, o que é cristal do tempo. Todas as teses do Deleuze é para produzir a desumanização, sair do domínio do orgânico. Sair do organismo que é produzido pela primeira síntese. Não sei se você entendeu. Entendi, mas essa primeira síntese ainda é um outro tipo de tempo, uma outra temporalidade. Porque você tem o tempo orgânico, que é produzido por essa síntese. Produzido por essa síntese, mas ele tem uma multiplicidade de cotemporalidades. Como? Melhor para entender bem o que você está dizendo. É o seguinte, esse tempo da retenção e proteção ainda não é orgânico. Ainda não é ativo, você quer dizer? Ativo. Não é. Mas também não é orgânico. Mas vai fundar o orgânico. Mas vai fundar, mas ainda não é. Não. Então ele é alguma coisa sem ser orgânico. Ele é alguma coisa. Sem ser orgânico. Sem ser orgânico. O orgânico é ativo. Ativo? Ativo. Talvez essa noção de ativo e passivo eu tenho que melhorar um pouco para você. Você está confundindo. Porque quando vai para a segunda síntese passiva, que é a síntese passiva da memória, vai aparecer uma síntese ativa. Vê se você compreendeu. Ou está confuso com isso? Não, entendi. Toda síntese ativa gera uma síntese ativa. Era uma síntese ativa. Então, inclusive, Deleuze tem muita dificuldade em mostrar o nascimento da síntese passiva da memória. Eu estou mostrando a síntese passiva do hábito. Então, o orgânico é a síntese ativa da primeira síntese. Do hábito. O orgânico é produto do hábito. Por isso é que é necessário vencer o hábito para sair do orgânico. Vocês entenderam? Então, Ruth, vou tentar forçar aqui, porque você fez uma pequena confusão. Presta atenção. O instinto de morte, nessa linguagem que eu estou usando aqui, o instinto de morte, preste atenção que eu vou dizer. Nesse trabalho deleuziano, o instinto de morte não é da síntese ativa, é da síntese passiva. Ou seja, ele é o fundo do tudo. Chama-se, Ruth, vê se está indo bem, transcendental. A síntese passiva é um transcendental. Está havendo confusão? Ruth, você está com alguma confusão? Qual é? Eu ainda estou. De Quer saber onde acordo com o que está o você falou, não. O instinto de morte seria ainda anterior a essa síntese passiva. Não. Seria aquilo que dissolve permanentemente. Porque a síntese passiva ela não dissolve, ela conecta. Conectando Mas tudo. o instinto de morte vai aparecer na terceira síntese. É na terceira síntese que aparece o instinto de morte. É a grande questão do Deleuze. Você está aprendendo muito síntese passiva com síntese ativa e isso está aprendendo o teu pensamento. O que nós temos que ver é o seguinte. Fazer assim é a melhor maneira que a gente tem para compreender. A primeira síntese coloca, que é a do hábito, coloca como elemento principal o presente e torna o passado e futuro as dimensões dele. A segunda síntese torna o elemento principal o passado.
E a terceira síntese, o futuro. São essas três sínteses. O instinto de morte, ele não é da ordem do sujeito ativo, ele é do sujeito passivo. Não sei se está claro aqui. Ele é do sujeito passivo. Então, o instinto de morte, ele é componente do sujeito. Componente. Por isso, talvez vocês possam agora, eu vou falar uma coisa muito cruel e muito seca, viu? Eu não posso falar de outra maneira, porque a Ruth ainda está com algum problema também, que o instinto de morte, no Proust, ele acha que ele deu solução. No temps retrouvé, no tempo reencontrado. Ele acha que com a obra de arte, você vence o instinto de morte. É onde vai entrar as grandes questões do eterno retorno. Porque a obra de arte é o extemporâneo. O extemporâneo é aquilo que é absolutamente diferente à morte. É a conquista da obra de arte, seria a conquista do tempo puro. É essa conquista que libertaria o homem. Ou seja, o homem só conquistaria a liberdade, segundo o Proust, pela obra de arte. É fantástica a obra de Proust. Não sei se vocês entenderam. Acho que já está meio complicado. Sério, não pode dar para mim? Vamos voltar agora, vamos reorganizar essas sínteses? Não, Ruth? Vamos hierarquizar isso tudo direitinho. Eu não entendo esse instinto de morte como sendo ligado à síntese passiva, porque eu acho que a síntese passiva, ela atende à vida. Não, mas ele é assim, Ruth. Ele é Eu não sei que você esteja pensando em termos de É porque você está ligando, você está dando uma preeminência à síntese passiva do hábito, que é constituidora do orgânico. Nós temos que lembrar que essa síntese passiva do hábito constitui o orgânico, mas já no Bergson, a síntese passiva da memória, ela não tem nada mais a ver com o orgânico. Já é outra construção. Por isso que eu estou pedindo a você, estou orientando vocês a fazer dois tipos de leituras, que tem em espanhol esse texto, e vai facilitar muito para vocês, segundo e terceiro capítulo do Bergsonismo, porque o segundo capítulo trata da ambiguidade do presente, e o terceiro capítulo trata da ontologia do passado, que são duas sínteses passivas. Como essas aulas vão seguir muito poderosas para nós aqui, muito poderosas, não tem muita preocupação com nada que está acontecendo hoje aqui. Nós resolvemos tudo hoje, resolvemos tudo isso na aula, entendeu? Agora, o que nós precisamos fazer hoje é distinguir com clareza a síntese passiva da síntese ativa. Isso tem que fazer com clareza. Então, o instinto de morte eu só fiz uma exemplificação. Eu só dei um exemplo, porque o instinto de morte aparece na terceira síntese. Nós estamos na primeira síntese, que é a emergência do orgânico e do psíquico. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês fizerem o que eu faço, que é uma coisa que eu tenho muita paixão, estudar biologia, então eu estudo muito biologia evolucionista, biologia orgânica, e eu estudo esses autores do século XIX, esses grandes autores excepcionais do século XIX, e eles dedicam capítulos, às vezes 100 páginas, para saber o que é a origem da vida. E vem as teses mais engraçadas do mundo. Tem teses que você morre de rir, de tão engraçadas, de tão engenhosas que são, mas que na verdade formam um círculo vicioso. E o que eu estou dizendo para vocês é que a fonte de tudo é o tempo. Isso eu estou dizendo. O tempo que é o fundador de tudo. Eu posso dizer que essa primeira síntese, que se chama síntese passiva do hábito, é fundador do tempo orgânico, é fundador do tempo humano, é fundador de Cronos. É Cronos, a duração do presente. Agora, a sua pergunta. Quando disso daí vem uma síntese ativa, vem um ser vivo, significa que esse ser vivo já está todo sintetizado. Ele está todo sintetizado. A matéria está sintetizada dentro dele. Ruth, é tão extraordinário, tão assustador, isso é a sua pergunta. Fala mais sobre a contemplação. É muito difícil, por enquanto, eu falar sobre a contemplação, porque vocês não vão aceitar ainda. É o azoto, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono que contemplam. Então é muito difícil dizer isso. Eles contemplam e vão contrair. Eles vão contrair e vão fazer a passagem, que eu já acho que eu já dei esse exemplo em uma dessas aulas para vocês, século XVII, século XVIII, não foi que eu dei? O século XVII é o século de quê? É o século da física, o século da matéria, o século da atração. O XVIII é o século da sensibilidade, é o século da vida. Então é isso que vai acontecer. A sensibilidade vai emergir. A sensibilidade é exatamente centrada nessa figura da contração. Então nós vamos ter um autor, eu não tenho esse livro, infelizmente, chama-se Samuel Butler. O livro é The Life
La Vie et l'Habitude, que tem tradução em francês, e eu não tenho esse livro, infelizmente, e nesse livro, o Samuel Butler, seguindo a tradição, é uma tradição do espírito neoplatônico, porque vocês sabem que o espírito neoplatônico atravessou toda a Europa. Soares, Giordano Bruno, todos aqueles grandes pensadores, Galileu vem desse espírito neoplatônico. E esse espírito neoplatônico é o empirismo. É o empirismo. Posso seguir assim? Vocês estão indo bem? Ou não? O que vocês acham? O que vocês entendem por empirismo? Empirismo é o conhecimento fundado na experiência. Fundado na experiência. Mas você não viu que a experiência permite ao espírito constituir uma ideia, a de conexão necessária, que não vem da experiência? Entendeu, Ruth? É daí que o Deleuze pode fundar o conceito de empirismo, é empirismo fantástico. É um empirismo que não vem da natureza. É mostrando que o espírito vai além da natureza. Ele não precisa se submeter à natureza. Agora, fale alguma coisa para ver se está tudo bem. O que vocês acharam? Se tem alguma coisa pegando, o que você acha? O empirismo fantástico, você falou bem com o Deleuze. Deleuze e o Whitehead. É essa possibilidade. Olha, vocês poderiam ler um autor chamado K-O-I-R-E, Coiré. Ele não é francês, ele é russo, né? Ele é russo, né? A gente chama de Poiré, a gente chama de Poiré, né? Mas ele é russo. O Poiré, ele tem um trabalho em cima da revolução científica. É em cima do Galileu, sobretudo. Certo? Em cima do Galileu, sobretudo. E o Galileu é um produto de uma época do Francis Bacon, que o Francis Bacon colocava que tudo é empírico. Todo conhecimento humano vinha da experimentação. E a obra do Poiré é para mostrar que não é nada disso. O espírito está muito além da experimentação. Então eu vou dar uma aula de Poiré para vocês. Vou aproveitar e dou uma aula para vocês compreenderem, mas o ideal seria dar uma lidinha no Poiré, ou nesses seguidores do Poiré, que é a Isabelle Stanguer, o Prigogine, porque... O Poiré vai falar que não é nada disso, analisando o Galileu, que na verdade o Galileu dele já não era exatamente, porque o Galileu falava em inércia. A inércia é impossível a experiência te revelar a inércia. Como é que a experiência vai te revelar a inércia? Como é que a experiência vai revelar que um corpo vai em direção ao infinito se não tiver atrito? A experiência não te revela isso nunca. Isso é só o pensamento que pode produzir. E o Galileu, o pessoal pedia para ele fazer a experiência, ele não fazia, porque estava além da experiência. Tem a famosa experiência de você jogar uma pedra do alto do mastro do navio, a pedra cai dentro do navio ou fora do navio, porque o navio está andando e a terra está andando também. O Galileu dava respostas excepcionais a essas coisas, porque a questão dele era ir além da experiência, que significa o espírito não está subjugado à natureza, não está sujeitado. O próprio Galileu fala isso, né? Então a obra suprema da revolução científica, eu não abro mão, Guaré. Eu sei que se pegar aí os filósofos analíticos, eles ficam com raiva, mas não abro mão, o Guaré, tem o tal do Crombie, o inglês, que é só asneirada. Leia o Poiré, que ele é fantástico. Eu vou mostrar os textos para vocês. Não, livro dele? São vários, né? Mas eu vou ver um texto que tem em português. Que tem um que é bem fechado para vocês terem isso definitivo. Mas eu tenho também comentários feitos pela Isabelle, tem comentários feitos por outros, que vocês podem ler. Já conheceram os comentários, não precisa nem ler o Poiré, para vocês distinguirem isso, porque é isso que eu estou falando, é sobre isso que eu estou falando. É o empirismo fantástico. Você está indo muito além do fato, muito além do dado. É isso que está acontecendo, Sérgio. Justamente qual livro está lendo? Vamos ver hoje lá, a gente vê, eu não me lembro quais que tem. Tem muita coisa, né? Aliás, está faltando alguns, tem que procurar para mim alguns. Bom, está indo bem a aula. Sabe que eu estava querendo ver se você podia falar um pouco sobre o que você estava colocando? Espaços e tempos auxiliares. Aliás, a palavra não é tempo auxiliar, está um pouco perdida a palavra espaço auxiliar é o seguinte, a síntese passiva, tá certo? Tempo homogêneo, tempo homogêneo e espaço auxiliar. A síntese passiva aparece
Aparece. Presta atenção. E surge o sujeito vivo. A palavra sujeito aqui não tem necessariamente o predicado humano. Sujeito é aquele que tem poder de atividade, poder de ação. Isso eu estou chamando de sujeito. Então surge o sujeito vivo. Esse sujeito vivo aparece com instinto e aprendizado enquanto ele é original, né? Depois a evolução, vai dar o cérebro, etc. Né? E aí ele vai ter o poder de separar dentro dele, nesse espaço auxiliar e nesse tempo homogêneo, aquilo que está fundido. É isso que é a nossa memória. Nós separamos o que está fundido na originalidade. Tanto que eu tenho que depois explicar, vocês não estão com cultura ainda para isso, eu tenho que explicar para vocês a questão desse espaço auxiliar e desse tempo homogêneo com a repetição nua, a repetição física. Porque a repetição física está tudo separado. No espaço auxiliar e no tempo homogêneo também separa tudo. Porque, entendeu, Sérgio? A síntese passiva junta tudo. Aí vocês criam um espaço auxiliar e criam um tempo homogêneo para botar tudo separado. Aí você faz o seu quadro de memória. A memória é toda datada, toda separadinha. É no tempo homogêneo que ela está. Mas o que separa o futuro não é a previsão? É a memória? O que separa o futuro é a previsão? Não entendi. Não, porque olha só, na síntese passiva, do hábito tem o passado do presente, que é quando você retém. Né? Tem o presente, que é a contração, e tem o futuro do presente, que é quando você antecipa. Para mim, no ativo, essa antecipação daria origem à previsão e a retenção daria origem à memória. Então eu estou mais ou menos de acordo, mas é isso mesmo. A retenção da origem vai ser difícil, viu? Vai ser difícil que eu vou dizer. A retenção da origem é o que se chama particularidade. A retenção da origem é a particularidade, ou seja, a tudo aquilo que você experimenta. E a antecipação da origem é o que se chama generalidade. Ou seja, a síntese passiva do hábito funda a generalidade. Ou seja, se nós ficarmos no universo do orgânico, o nosso saber só tem um modelo do genérico. Nós nunca entramos na diferença singular. Então essas aulas vai ser de uma beleza para vocês. A sua pergunta foi linda. Poder entender o que vai acontecer, porque a diferença que o espírito funda é a constituição da generalidade. A repetição constrói a generalidade. Então, na verdade, a antecipação é a generalidade. O que é a generalidade? Como o futuro, você não pode falar nada sobre ele, você inventa o genérico. O espírito inventa o genérico para resolver as questões da previsão. E daí nascem as leis da natureza e as leis morais. Então isso nós vamos estudar, né? Tudo dentro do espaço auxiliar e do tempo homogêneo. Tudo em função do espaço auxiliar e do tempo homogêneo. Eles é que vão permitir isso. Então nós vamos ter que distinguir espaço auxiliar e tempo homogêneo da chamada repetição nua, da chamada repetição física. Por que, Ruth? Porque essa repetição física, já entenderam a repetição física, né, que eu mostrei, que gera a fusão no espírito, né? Mas depois que a fusão no espírito aparece, o espírito vai produzir repetições, que vão produzir diferença. Então vão aparecer repetições espirituais e diferenças espirituais. Nesse momento nós só temos uma repetição, a chamada repetição nua, a repetição da matéria. Depois vem as repetições vestidas, que são repetições do espírito. Conseguiram? Por exemplo, nós já podemos, por isso que está aqui para você será ótimo, nós já podemos ousar estudar microsociologia com Gabriel Tarde. Estudar Gabriel Tarde, porque Gabriel Tarde só trabalha dessa maneira. Trabalha com repetição e diferença usando outros conceitos. Ela só trabalha assim. E eu acho que nós já temos condição de entrar, se nós fortalecermos bem essa síntese passiva do hábito. A repetição necessariamente cria diferença. Cria diferença. Mas sem que nada se modifique na repetição, porque não é uma ação. Não é uma ação. Está com alguma diferença na repetição? Cria a diferença. Alguém tem? No espírito pelo hábito, contração. Pelo tempo homogêneo. Não. Deixa eu ver Você tem? Diferença de repetição? Dá aqui. Não roubaram, não? Ainda não. Dá aqui, Tarcísio. Põe para mim aqui. Ainda podemos usar. Aqui vocês têm que entender. O que você tem de ver, só? Tá bem, né? Olha aqui, o que vocês têm que entender na questão da síntese passiva e da síntese ativa é que eu vou ter que dar Kant para vocês, eu vou ter que dar a imaginação de Kant para vocês. Então eu vou ter que chegar numa aula, acho que já na próxima. Eu vou chegar na próxima aula e vou colocar uma coisa para vocês assim.
entre a sensibilidade e o entendimento, eu nunca usei assim para vocês. Eu sempre usei a sensibilidade e o logos, não foi? Ou eu não lembro mais. E o logos eu dividi em quê? Razão e entendimento, eu fiz isso. Foi isso? Isso daqui é uma divisão kantiana. Por exemplo, a divisão kantiana, a Vera, da crítica da razão pura com a crítica da razão prática, é que gera o intermediário da crítica do juízo, para quebrar o abismo. Aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa. Então, entre o entendimento e a razão e a sensibilidade está a imaginação. Na imaginação do Kant, o que vai acontecer? As sínteses ativas. Na imaginação do Hume, são as sínteses passivas. Então, é muito fácil para a gente acompanhar. Certo? Essa é a diferença dos dois. Então, no Kant, a imaginação é uma faculdade. Faculdade quer dizer o quê? Atividade. Vermögen. Né? Vermögen. Poder. Vermögen é Kraft, é força e poder. Força e poder. Isso que é uma faculdade. Então, a imaginação não é uma faculdade porque ela é passiva. Então, esse enunciado do Deleuze aqui, aliás, do Hume, que o Deleuze repete, é definitivo. A repetição, nada muda no objeto, é marcado. Nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla. Pronto. Entendido? O espírito contemplou, mudou. Mudou o quê? Ele fundou. A fusão. Vocês não podem saber de outra maneira hoje. Uma conexão necessária. Conexão necessária, isso é do Hume. O que eu quero que vocês saibam, vocês não podem deixar de saber, que a dimensão do tempo privilegiada é o presente, mas o presente tem duas dimensões. O passado e o futuro. Que eu estou usando o Russell e chamando de retenção e de propensão, porque eles são presentes também. Certo? Certo? E a partir daí, o surgimento das sínteses ativas com a aparição do espaço auxiliar e do tempo homogêneo e o surgimento do orgânico e do vivido. Vivido é sinônimo de psíquico. Se você ler Raymond Rouet, que é o psicobiólogo, que hoje se transformou numa ciência, não sei se você sabe disso, que já existe faculdade de psicobiologia. O Raymond Rouet, ele fala em psiquismo, como é que ele fala? Primário. Psiquismo primário. Ou seja, o psiquismo não espera o sistema nervoso. Ele não espera o sistema nervoso para surgir. Ele surge junto com o orgânico. O orgânico e o psiquismo são dobras e desdobras que se dão o conceito de dobra que o Deleuze vai usar. Que o Barroco vai usar. Então essa síntese passiva do hábito gerou o orgânico. Um exemplo, vocês podem pegar o livro do Worringer. Qual é o livro do Worringer? Que fala sobre a arte grega e a arte egípcia e a gótica. Arte gótica. Não. Daqui. Não sei onde é. Vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nesse livro, ele bota aqui o homem primitivo. Vocês já leram? O homem clássico e o homem oriental. O homem clássico é chamado de homem orgânico. Eu gostaria que vocês lessem esse texto. Vocês entenderem o que é o organismo. Como é que ele funciona o organismo. Então Deleuze, ao falar de arte gótica, ao falar de arte barroca, ele fala que nós saímos do organismo e entramos numa nova dimensão do tempo, uma outra síntese do tempo. Essa outra síntese do tempo é uma síntese que vai nos dar muito trabalho, porque é a síntese do passado. Essa síntese do passado é uma síntese chamada de erótica, chamada de minemósica, de minemosina. Então lá, essa síntese do passado vai ser problemática demais para a gente entender, ela é difícil. O Deleuze vai inclusive utilizar um discurso em que ele se serve de mito. Por exemplo, ele fala o hábitus se defronta com minemosine, ele usa uma linguagem lindíssima para mostrar uma coisa que ele sabe demais, e todos nós sabemos muito pouco, né? Ele vai dizer aqui nesse livro, em português, o Orlandi, que é muito meu amigo, traduziu a palavra déchirer por transvasar. Eu concordo com o Orlandi, porque eu sou muito amigo dele, mas não sei se está bom. Viu? Déchirer. Você vê no dicionário o que é déchirer em francês? Hein? Rasgar, né? Rasgar. Então, exatamente. Vê o que é em francês e vê se serve o transvasar, para vocês não se complicarem com a palavra transvasar.
Ele diz aqui, somos sempre aqueteon pelo que contemplamos. Vocês sabem quem é aqueteon? É outra confusão que eles fazem aqui. Eles traduzem fedon por fedão. E aqueteon por aqueteon. Devia ter traduzido por aqueteon, né? Aqueteon é uma personagem mítica, filho de esse que tem cabeça é centauro, filho de um centauro, e é caçador. E ele vive nos bosques caçando. Um dia ele encontrou Diana, ou Artemis, tomando banho. E ela não suportava que um homem a visse nu. Ela transforma ele num cervo, um galhudo, né? E os próprios cachorros dele devoram ele. Esse é o drama do Acteon. Então Deleuze vai dizer aqui, somos sempre aqueteon pelo que contemplamos. Difícil, né? Se bem que sejamos narcisos pelo prazer que tiramos disto. Contemplar é transvasar. É sempre outra coisa. É a água, Diana ou os bosques, que é preciso contemplar primeiramente para preencher uma imagem de si mesmo. O que ele está dizendo? Que a vida só aparece pela contemplação, mas não pela contemplação de si próprio, pela contemplação de outra coisa. Eu não sei se foi bem. Então o conceito de contemplação vai ser o conceito mais árduo, mais bonito, e que eu vou dizer a vocês no fim da vida vocês vão fazer um epitáfio para mim, pela vitória que vocês vão ter por esse conceito de contemplação, e nós todos vamos fazer muito beleza. É o rasgar? Não, a contemplação não é o rasgar. O que ele está chamando de transvasar aqui é a diferença que o espírito coloca na repetição. Eu não sei se a tradução aqui é boa, né? Em seguida aqui, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer. Talvez seja uma ironia dizer que tudo é contemplação. Mesmo os rochedos e os bosques, os animais e os homens, mesmo a Aqueteon e o cervo, Narciso e a flor, mesmo nossas ações e nossas necessidades. Plotino diz, ninguém determina sua própria imagem, nem a goza, a não ser retornando, para contemplá-la, àquilo de que procede. São enunciados, são acontecimentos filosóficos muito surpreendentes. Quem fez filosofia, quem começou filosofia, por exemplo, eu, desde criança, eu me deparei com um acontecimento em filosofia, que era um acontecimento que a gente tinha que passar, era o manual de filosofia. O manual de filosofia é asqueroso, é duro, é pesado, é insuportável, ele não traz nada de novo, ele é uma reprodução. Você pega um homem como Deleuze, é como se você estivesse diante de uma ficção científica. Você está diante de alguma coisa nova, alguma coisa de original está acontecendo. Toda a questão deleuziana é pensar de modo diferente. Mas esse pensar de modo diferente gerando uma filosofia. Evidentemente, nós temos dificuldade muito grande, porque o nosso senso comum nos conduz para outro lugar. Mas a filosofia é uma aventura do pensamento que nada tem a ver com o senso comum. Então, se nós quisermos aplicar modelos do senso comum para dar conta, sobretudo dessa contemplação, nós não conseguiremos fazer isso. E a partir de hoje, nós entramos em contato com isso. Que procede, né? Isso é fundamental. Contempla a água, contempla a terra, e o grande pensador disso é Samuel Butler. Agora, eu tenho o Erewhon do Samuel Butler, eu tenho o Erewhon, que é uma das obras principais dele. Felizmente, eu tenho o Erewhon em francês e tenho em espanhol. Ô, Cláudio, se vocês quiserem. Você faz aí, contempla aquilo que procede, exatamente porque quando o espírito se funde pela conexão das ideias que estão no mundo separado, esse espírito passa a poder contemplar aquilo que procede, que não era contemplado. Não, é ao contemplar que ele funde. Ele contempla a repetição. Então essa frase aí, ele está dizendo que ele contempla a repetição. Ele contempla a repetição. No exato momento aquilo de que procede. Ele procede da repetição. E contempla ele procede da repetição. Ele procede da própria repetição. Porque isso daqui é um materialismo, isso daqui é um plano de imanência. Isso daqui é um plano de imanência. Você está vendo que a vida está nascendo da própria natureza. Qual é o ser da natureza? A repetição. Dali que a vida está saindo. Você não precisa constituir nada transcendente. A transcendência é o veneno da filosofia. Aqui não há transcendência. Tudo emerge aqui. Tudo emerge aqui. Então eu aconselharia a vocês. Quem é que vai para a França mesmo? Ah, sim, porque está numa natureza. Não, não vai para São Paulo. O sujeito tem a capacidade de conectar. Não vai para São Paulo ou para a França? Sim. Não, Margot. Não, São Paulo eu confundi. Quem vai para a França, não, nem vai para a França. Eu diria que vocês lessem na página 132 o problema do hábito. Mas lê-se mesmo. Lê-se mesmo.
para eu poder trabalhar com isso. Porque vai ser uma surpresa muito grande. Você me fez uma pergunta, que nós estamos dentro do organismo. Está indo bem, Márcio? Nós estamos dentro da síntese orgânica. Na síntese orgânica, evidentemente, em função disso, vão aparecer os protozoários. Vão aparecer os primeiros seres vivos. É isso que o Deleuze vai começar a explicar aqui. É por isso que o livro dele vai ter que ser todo agenciado com os maiores biólogos da história. Os biólogos associarem o surgimento da vida a isso daqui. Vai aparecer aqui 2 categorias. Vocês já vão começar a conhecer essas 2 categorias aqui. Por isso eu estou pedindo que vocês leiam. Que é a categoria de preguiça e de falta. 2 categorias fundamentais do campo do orgânico. Nós vamos começar a conhecer essas categorias e verificar certos acontecimentos que se dão em função do organismo. Que é produto da primeira síntese do átomo. O que vocês acharam? Hein, Lúcio? Excelente. Tá bem? Vocês ficaram tristes? Todo mundo está alegre? Tá? Eu acho que foi muito bem a aula. Muito bem, muito difícil, né? Muito difícil, mas muito rica e muito bonita. Né? Vai ter aqui uma parte aqui de matemática, que essa eu vou precisar de você esse ano. De repente eu vou precisar muito de você. E aí, Márcio? Tá? Agora, sobre o Ludwig, né? O que eu pretenderia depois dar uma falada sobre o Ludwig é sobre alguma coisa assim mais de original, né? Sobre as cores, o problema da cor, o problema dos passeios ao luar, né? Que tudo isso aparece permanentemente na obra dele, né? A degradação do aristocrata, né? A incrível degradação do Helmut Berger, né? Incrível aquela degradação dele. Pois, você não pode compreender que o rei não tem um dentista? O rei não tem um dentista? Gente, começa a ficar escuro, né? O rei não tem dentista? Você consegue compreender um negócio desse? Consegue, é coisa de aristocrata. Nem se lembra. Você lendo o Príncipe Lampedusa, não é? Quando os dentes dele apodreciam, ele construiu 3 castelos monumentais. Gastou fortuna toda a Baviera, acabou com a Baviera. Entregou a Baviera ao rei da Prússia. Quantos dentes pode ser? Você vê quando a Romy Schneider entra num dos castelos, deslumbrou. É mais bonito que Versalhes. Nome de Deus, aqui nunca vi, eu acho que na minha vida. Aquilo é real. É real. O que é aquilo? O que é aquilo? É na Baviera, são todos termos Baviera. Coisa. Incrível que pareça. Que coisa. E aquele fantástico é o Neuschwanstein. Em cima do cucuruto do morro. Um castelo que diz assim. Pode visitar aquilo? É o que entra pelo aqueles barquinhos, né? Aquele real. Dos barquinhos é o... Não é, Ruth? Foi nesse castelo que se baseou para fazer o castelo da Disneylândia. Foi desenho, Disneylândia é o modelo de lá. Veio de lá? É o modelo da Baviera. É a Disneylândia. Não se pode imaginar o pai. Você vê e o homem não cuida dos dentes. Rei da Baviera, apodrece os dentes. Descansar mais um pouco. Só o inconsciente para individual é exatamente esse campo da síntese passiva. Isso que é o inconsciente. Isso que é o inconsciente pré-individual e impessoal. Isso aí será ótimo você gravar já isso. Isso daí pode ser chamado de transcendental, pode ser chamado de virtual. Entende? Tudo no plano de Imanês, não tem transcendência nenhuma. É o Deleuze, eu vou ter que dar uma aula para vocês. É fundamental também. Tá, eu vou ter que dar uma aula mais poderosa de transcendência para vocês. Vocês podem me chamar a atenção para isso, para eu mostrar o que é transcendência filosófica. Que a transcendência filosófica é diferente da transcendência religiosa. Vou explicar isso para vocês. O sujeito da síntese ativa, ele é penetrado por essa síntese passiva, por esse... Constituído por ela. Não, e penetrado sempre, por exemplo, nós, né? É o que você fala de vez em quando, nós somos invadidos em sonho, ou mesmo acordados na vigília, por acontecimentos que não estão no nosso tempo psicológico, ele é anterior, inclusive. É isso. Daí surgem as obras dos centauros, as obras... Mas isso aqui é mais longo. Dá tempo de eu falar mais alguma coisa? Dá, né?
Vocês sabem que existe um autor que ele é muito trabalhado pelos filósofos analíticos e ninguém liga muito para ele, é um gênio, é o Peirce. O Deleuze se apoiou nele. Aí tem aqueles conceitos do Peirce, né? Primeira idade, segunda idade e terceira idade. Esses conceitos, eles são originários de uma leitura que o Peirce fez do Mene de Bihan. E o Peirce, na verdade, só tinha uma leitura, ele só leu Kant, ele sabia Kant de cor. Mas ele leu Mene de Bihan, ele leu os ideólogos franceses, Lestat, Tracy, Cabanis, esse cara. E o Mene de Bihan, ele vai ter, a questão dele é uma questão que tem a ver, digamos, maldito, com a passagem e a modificação das formas espirituais ao longo dos séculos. O 17 preocupado todo com a física, preocupado com o mecanicismo, o 18 preocupado com a vida, Buffon, Diderot, e no fim do 18 aparecendo a preocupação no 19 com a psicologia. E o Mene de Bihan está incluído aí. Então a questão do Mene de Bihan não é nem a atração, que é uma questão da física, não é a sensibilidade, que é uma questão da vida, mas é a aperceptibilidade, que é uma questão da psicologia. O fato da consciência se aperceber da sua existência. Então é isso que ele investe. O Mene de Bihan é um trabalhador, trabalha no eu. E ele então vai fazer uma tese que está indo bem assim? No Peirce vai transformar-se na segunda idade. O eu para o Mene de Bihan é uma força, o eu é causal. Ele mostra que o eu é causal porque eu levanto o braço. Eu levanto esse braço aqui, e a causa de levantar esse braço é o eu. Então o eu para ele é uma força e a matéria muscular é uma resistência. Por isso a segunda idade para ele são sempre dois. Sempre uma força e uma resistência. Vocês entenderam? Tá? Mas quando ele está fazendo essa investigação do eu, ele vai ter uma surpresa. Ele tem contato, por exemplo, com delírios. Tem contato com sono. Contato com as estruturas hipnagógicas. Todo mundo sabe o que é estrutura hipnagógica? Hipnagogia é quando aparece imagem na gente e essas imagens não são comandadas por nós. Elas funcionam independente da gente. É muito bonito, né? Aquilo aparece entre o sono e a vigília, é uma coisa muito bonita. Então ele descobre que tem determinados acontecimentos dentro de nós que não tem um eu como causa. Não sei se vocês entenderam. Ele chama isso de afecção simples e o Peirce chama de primeira idade. Deu para entender? Aparece, é faneroscópico, mas não tem o eu como causa. Isso é muito claro na hipnagogia. Mas na hipnagogia também você tem imagens muito ligadas ao psicológico. Vocês também fundidas. Controle, pois é, muito familiares. Por que familiares? Porque são ligadas aos fatos da vida da pessoa. Tanto que a psicologia não necessariamente. Uma coisa patológica. Não necessariamente. Não. Pois eu tô falando, não, isso é transformado em patologia. Não necessariamente, mas o importante não é isso. Mas o que eu estou dizendo não é isso. É que na hipnagogia desaparece o eu causal. É isso que eu estou marcando. Sim, por isso é mal visto pela classificação. Você me entendeu? Não, eu entendo uma coisa. Como você não tem o eu causal e ao mesmo tempo ser imagens familiares do cotidiano da própria pessoa. Não faz mal. São vestimentos. Não faz mal, não é isso. O fato, você só pode ter imagens. As imagens que você tem são necessariamente são as impressões. O problema é você não ter um eu causando. A descoberta dele é sensacional, ele chama de afecção simples. Você não tem um eu causal. Na verdade, a afecção simples é a descoberta de inconsciente. Ele está descobrindo o inconsciente ali. Pois é, mas ele explica como essa ausência desse eu? Ele não explica, ele apenas constata. Ele constata. Ela tem a propósito do quê? Olha, ele está mostrando a afecção simples. Tem alguma coisa a mais que o eu causal. Isso que ele está dizendo. É exatamente o que o Peirce vai chegar à conclusão que tem a primeira idade. Alguma coisa a menos, né? Porque Peirce, a dificuldade de vocês entenderem Peirce, porque Peirce trabalha com a segunda idade, e a segunda idade é a coisa. Esse copo é da segunda idade. Então esse copo daqui, ele necessariamente vai encontrar resistência. Certo? A segunda idade é sempre dois. São as coisas. Usando uma linguagem bruta, injusta com o Peirce,
A segunda idade é o mundo das coisas. E a primeira idade, ele usando uma linguagem justa com Peirce, são as qualidades. Atentem para vocês compreenderem. Livro vermelho. Quando eu digo livro vermelho, o que eu estou dizendo? Uma coisa com uma qualidade. Uma qualidade. Quando eu digo homem virtuoso, o que eu estou falando? Uma coisa com uma qualidade. Então, a primeira idade são essas qualidades independentes das coisas. Essa é a primeira idade. Vê se entenderam. Ou não? Qualidade é isso. Essa é a primeira idade dele. As qualidades independentes das coisas. O vermelho independente de uma caixa em que ele se faz. Então, tudo isso para ele é faneroscópico. Ou seja, faneroscópico quer dizer o quê? É tudo aquilo que aparece. Aparece aonde? Aparece aonde? Preste atenção. Quando você diz é tudo aquilo que aparece, aparece para a consciência. Porque se a consciência não vê, você não sabe o que aparece. Então, na consciência aparece primeira idade, segunda idade, terceira idade. Então, essa afecção simples, é nítido que isso tem no nosso espírito. É isso que ele está dizendo. Isso existe no nosso espírito. Ou não entenderam bem? Acho que foi difícil. É um surgimento de uma forma de pensar, isso que vai se chamar singularidade, porque isso é pré-individual, isso é impessoal, isso não pertence à história de ninguém, é antes do eu, anterior ao eu. Tanto que o Deledale, que é um autor sensacional pensando Peirce, ele quando vai pensar o Mendes de Biran para associar com Peirce, ele sente uma dificuldade, porque a questão do Mendes de Biran é explicar o eu, a questão do Peirce não. A questão do Peirce é explicar os faneroscópicos, os faneras, aquilo que aparece. Eu acho que eu falei mal, né? Não. Falei bem? Falou. Hein? Falei? Vocês têm que começar a se habituar a uma revolução científica que está diante de nós. Nós estamos diante de um mundo novo. Nós estamos diante de problemas novíssimos. Os problemas não param de se renovar. Fala, você fala. No sonho, essas imagens de sonho também são completamente ausentes. Também. Às vezes sim, às vezes não. Mas sim. Mas sim, ausente. E quando você vê um autor chamar que o eu é força, o eu é causa, e a tese dele é fantástica. É de uma clareza a tese dele. Eu causal. Aí você encontra fenômenos que não tem eu causal, você tem que dar conta daqueles fenômenos, ele chama de afecções simples. Então, afecções simples do Mendes de Biran. A primeira idade do Peirce. E aqui vem um terceiro elemento. Esse terceiro elemento, como vocês ainda estão sofrendo muita dificuldade nisso, vai se chamar o a priori afetivo. O a priori afetivo é uma questão propriamente estética. Me permite o trabalho estético. O a priori afetivo é do Dufresne, Eu vou trabalhar muito com o a priori afetivo porque eu tenho outra coisa que me fortalece muito. Kant. Eu posso levar para o Kant. Eu vou trabalhar com Kant com vocês na crítica do juízo. Eu tenho o a priori afetivo, que seriam então os três grandes elementos. Afecção simples, primeira idade e a priori afetivo. O Deleuze acrescenta, primeiro plano, cinema do primeiro plano. Vem com aquelas chamadas espaços quaisquer. Eu já dei essas aulas, não sei se aqui dei, sobre as conjugações virtuais, acho que dei outro lugar, né? Me lembro, vocês que me acompanham, né? As sombras. Vocês podem ler o capítulo, se não me engano, o capítulo 8º daquela tela demoníaca. Ruth compre em alemão. Lotte Asner. Já não tem esse livro, não? Não. Então compre em alemão. Vai lá no Goethe buscar alemão. Eu posso encomendar mesmo. Qual é o livro? Eles trazem. Tela demoníaca. É o livro principal sobre o expressionismo alemão. Lotte Asner. Pega a Nath para te mandar, porque a Nath me falou. Não, eles compram lá, encomendam, eles compram. Porque a Nath me falou que tem um de livro de bolso lá que é baratíssimo. Ainda até... Porque justamente eles compram. De rosa? Tudo Compra. Então, meninos. Posso fazer só mais uma perguntinha? Pode. É diferente você dizer o eu causal de dizer o eu é o nexo causal entre as coisas? Entendeu as duas enunciados? Entendi, é um pouco diferente. É diferente. Um pouco diferente. Porque o Wittgenstein, ele nas anotações dele, tudo que ele tenta fazer é dissociar toda a experiência estética e tenta fazer essa dissociação. Certo. Mas ele não acho que ele não dá conta disso. Você pode fazer diferenças. Existe essa diferença. Existe. Porque
toda a questão do Nemes de Verran é transformar o eu em força. É um grande problema das causalidades que está nascendo ali no século XVIII. Aí é que é uma coisa interessante, são certas acusações que o Deleuze faz ao Wittgenstein. Ele não deu importância a certas coisas. Eu não sei se vocês viram o filme do Derek Jarman, e se aquele filme do Derek Jarman tem algum valor. Porque no filme do Derek Jarman aparece uma coisa sobre o Wittgenstein, que é o medo da morte. Um medo muito grande da morte, muito mais poderoso que o problema do homossexualismo dele, né? Mas nós vamos ter que fazer um estudo, né, ao longo dos nossos tempos, né? Do Wittgenstein com Whitehead, essa gente toda. Eu confesso a vocês, vai ser um trabalho duro. Esse trabalho eu já estou fazendo sozinho, né? Não tenho coragem ainda de passar isso para vocês, porque é um trabalho muito violento. Né? Trabalhar em certos autores que até, como se diz aí, ressuscitar múmias, viu? Ressuscitar o quê? Múmias, porque são certos autores que eu gosto muito. Na verdade, que eu sou apaixonado por eles, mas que são rejeitados quase por todo mundo. É o Villemin, é o Gilles Gaston Granger. Eu gosto demais. Eu gosto demais porque os caras são de um entendimento das coisas espetacular. Eu leio eles e entendo. Eu quero entender. Eu tenho tesão em entender, que é uma loucura. Então, quando a gente for trabalhar nessas questões, né? O Max Scheler é lindo. O Max Scheler seria o quarto. O Max Scheler seria o quarto. O Max Scheler também traria uma questão em torno da primeira idade. Esse livro que eu estou lendo dele, ele está fazendo exatamente a distinção entre uma afecção tribal. Você podia depois me fazer um resumozinho disso? Eu estou fazendo. Faz para mim. Estou fazendo já. Porque aí eu acrescentarei o Max Scheler como quarto. Então seria o Ménie Verran, do Frene, o Peirce e o Max Scheler. Também na mesma linha, né, de descoberta dessa primeira idade, que seria exatamente essa síntese passiva, esse transcendental, essa singularidade, o impessoal, o pré-individual, etc. Então, Tá ótimo.